Vitor? Não precisa, senhor. Tem sim. Aleluias. Amém. Nós estamos continuando a nossa campanha e nós temos a promessa de Deus com o nosso Pai. A Bíblia diz que Ele, quando nós pedimos a Ele, Ele nos ouve. Amém? E nós temos que ter essa certeza, uma promessa de Deus para nós. Nós já ouvimos semana passada sobre Moisés e hoje nós vamos falar um pouco sobre Moisés, né, a provisão. Hoje nós vamos falar sobre Josué. Então, uma coisa importante é essa, né, que nós temos no nosso coração. Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus que ouve nossas orações, e tudo aquilo que Ele promete para nós, né, todas as promessas do Senhor têm um sim e um amém. Mas também tem a nossa parte também, nós precisamos crer nessas promessas, nós precisamos nos apossar dela, ou seja, é como se alguém estivesse dando um presente para nós, né? E nós temos então que estender a nossa mão e aceitar esse presente, e tomar esse presente. Às vezes não é tão fácil assim. Quando nós olhamos na vida de Josué, nós vamos ver que ele teve que guerrear para alcançar a promessa, porque Deus falou assim, né? Eu vou tirar o povo do Egito, vou levar para uma terra que manda leite e mel. E essa terra será a terra de vocês. Então, vocês terão essa terra, porém, né, o povo achava que era ficar com os braços cruzados e as coisas iam acontecer. E na nossa vida, muitas vezes, nós entendemos assim. Ó Deus, tem promessa para a minha vida, então, né, eu vou esperar sentado aqui a hora que Deus quiser me abençoar, né? Estou aqui, me abençoe, Deus. Mas nós sabemos que todas as promessas de Deus têm uma condição. Amém? Por exemplo, se você quer ir para o céu, qual é a condição para ir para lá? Hã? Qual é a condição para ir para o céu? Ser bonzinho? Crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se arrepender dos seus pecados, aceitar Ele pela fé. Então, nós temos que dar o nosso passo. Amém? Então, Deus deu para a promessa a Abraão, e é muito importante nós entendermos isso, que essa promessa que deu, ele seria o pai da fé, mas ele teria que dar passos de fé, ou seja, em ir de encontro àquele que Deus havia prometido para ele. Ele seria um pai, né, de uma grande nação. Então ele teve que dar alguns passos para isso, né? Teve que buscar o Senhor e saber que essa promessa viria. Quando nós falamos de Josué, Josué foi um comandante, podemos dizer assim, um guerreiro, né? Então, mas uma das características que nós vimos em Josué, ele foi um homem que andou sempre com Moisés. Quando nós vimos Josué, ele foi dos 12 espias, Josué e Caleb, foi um dos 12, né, que creram na promessa de Deus. Quando eles foram espiar a terra, foi Josué e Caleb que creram. E por causa dessa promessa, e por causa dessa fidelidade dele em crer no Senhor, né, ele foi também escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. Mas não só isso, Josué, ele teve várias experiências com Deus, né? Ele foi um homem que teve várias experiências. Quando Moisés subiu ao monte para orar, nós vimos que ele estava ao pé do monte, ou seja, quando Moisés entrava na cabana para falar com Deus, na tenda, para falar com Deus, e a glória descia naquele lugar, Josué estava ali na porta da tenda, ou seja, nós vamos ver que era um homem que sempre quis e buscou uma experiência com Deus, ou seja, ele sempre queria estar ao encontro com Deus, crendo em Deus. Olhando para a vida de Josué, ele foi, podemos dizer, aquele que esteve sempre ao lado de Moisés. Então, ele ficava à porta da tenda, ele também liderou guerras, né? Quando Moisés, aliás, né, estava lá com as mãos levantadas, Arão e Hur, que a gente já conversou aqui, estavam lá, Josué estava lá embaixo guerreando, ele era o comandante-chefe. Ou seja, quando nós olhamos isso, nós vamos ver um homem que foi escolhido pela sua disposição em buscar o Senhor, em crer na palavra, em crer naquilo que Deus estava falando. E hoje nós vamos ver sobre a vida dele, que ele teve uma promessa sobre a vida dele. Josué capítulo 1, versículo 3 ao 5, vai dizer assim, abra sua Bíblia lá, ou pode acompanhar conosco aqui, mas se você tiver a Bíblia, marque aí
Então, Josué, capítulo 1, versículo 3 a 5, diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hetitas até o Mar Grande, do oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Amém? Então aqui o que nós vimos? Deus dá uma promessa a Josué, por causa do seu coração, né, de buscar o Senhor, de estar perto, sempre querendo fazer a vontade de Deus. Deus agora passa de Moisés para Josué, né, como foi prometido aqui. Ele tem uma promessa sobre a vida dele. Ele seria aquele que iria introduzir o povo de Israel na terra prometida, mas não sem luta, amém? Não sem desafios, é o que nós vamos ver hoje. Não sem lutar e permanecer, né, dentro da vontade de Deus. É muito importante isso. Então, essa promessa aconteceu para Josué depois da morte de Moisés. Então, você imagina, você sempre andar com um líder, né, que foi muito usado por Deus. Moisés foi um dos profetas, né, mais usados por Deus no Antigo Testamento, um deles, né? Então, na liderança de Moisés, a gente vê as 10 pragas do Egito, nós vamos ver o povo saindo do Egito, caminhando na terra prometida, no deserto, aliás, caminhando ali, tendo a provisão de todo dia, vendo água, né, saindo da rocha, vendo maná caindo do céu, vendo as promessas de Deus se cumprirem, Deus protegendo. Mesmo assim, a gente sabe que o povo, né, esse povo acabou ficando no deserto por causa da sua incredulidade, mas os filhos deles, né, se levantaram, né, e Deus introduziu os seus filhos, os filhos dos israelitas, a entrar na terra prometida. Então, agora imagina Josué, né, depois da morte desse grande líder, ter que agora assumir a liderança. E por isso Deus fala, né, Josué 1:8, 9, né, ser forte e corajoso, ou seja, eu vou te usar. Só que, quando nós olhamos para a vida de Josué, por exemplo, quando a gente começa nas provas, a gente sempre começa pelas coisas mais fáceis, é ou não é? Quando você vai para aprender a ler e escrever, você já não aprende aritmética, você vai aprender 1 mais 1, né? Você vai aprender contas mais fáceis, né? Ou seja, o desafio é menor, depois vai aumentando. É como se você, né, fosse lutar com alguém, ou um time de futebol. Começou a jogar agora, então agora ele vai pegar lá o campeão, né? Aí da Copa, por exemplo, né? O time mais forte, podemos dizer. Aí quando nós olhamos isso, Josué ele não começou com um desafio pequeno. Ele começou com um desafio muito grande, né? Se nós lermos aí, que nós vamos ver, Josué 6:1, a primeira coisa que nós vimos aí é que ele começou com um grande desafio. O desafio, a primeira cidade que eles tinham que conquistar é a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade muito fortificada. Os muros eram tão grandes, né, tão largos, que podia construir casa em cima. A Raabe tinha uma casa com a família dela em cima do muro. Então você imagina o tamanho dessa cidade. O primeiro desafio que ele tinha que enfrentar era um desafio enorme, muito grande. E trazendo isso para nós, muitas vezes nós enfrentamos desafios grandes assim na nossa vida. Agora nós vamos aprender com ele, né, para nós podermos tomar posse das promessas que Deus tem para nós também. Nós temos que ver como Josué fez. O que ele fez para tomar posse dessa promessa de Deus, de conquistar a cidade de Jericó, né? Então, todos nós temos promessas de Deus para a nossa vida, amém? Não sei você, mas eu tenho algumas promessas. Tem as promessas gerais, não é? Tem as promessas que são para todos nós, de salvação, de cuidado, de proteção de Deus, né?
Como filhos amados de Deus, todos nós temos as promessas gerais, mas nós também temos promessas específicas, temos promessas específicas. Ou seja, eu e você temos promessas de Deus para nós. Nós estamos aprendendo no nosso TMA que Deus nos chamou, né? Deus nos formou de propósito para um propósito. Ninguém está aqui por acaso. Todos nós temos uma missão. Nós aprendemos isso, né? Uma vida com propósito. Ou seja, nós temos um sentido na nossa vida. Nós estamos aqui por acaso. Deus nos chamou com uma chamada, com um propósito específico. E para esse propósito, Ele nos deu promessa. Amém? Para mim e para você. Temos uma promessa. E essas promessas são específicas para nós, né? Então, essas promessas vão se cumprir a partir do momento que nós nos posicionamos, como Josué também. Ou seja, não adianta você ter uma promessa sobre a sua vida e você ficar sentado esperando essa promessa acontecer. Então, o que nós vamos aprender com Josué aqui é como tomar posse das promessas que Deus fez para nós. Amém? Então, vamos lá. A primeira coisa é essa promessa aí, né? Como tomar posse da promessa como Josué tomou. A primeira coisa é desafie as circunstâncias. Esse é o primeiro princípio aí. Então, como eu já citei, Josué, vamos ler? Josué, capítulo 6, versículo 1, diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Como eu já disse, os muros da cidade de Jericó eram enormes, né? 10 metros de altura, 4 metros de largura, isso cercando toda a cidade. Então, Josué tinha que conquistar essa cidade. O que ele tinha que fazer? Né? Entrar nessa cidade, com esse tamanho de muro, com tudo fechado. Então, o que nos mostra aqui, que o desafio que Josué tinha era impossível, podemos dizer assim. Era impossível eles entrarem naquela cidade. Era praticamente impossível entrar naquela cidade. Então, a cidade era intransponível, podemos dizer assim. E qual é essa circunstância, né, de Josué? Josué estava com a promessa de Deus, mas agora ele precisava entrar nessa cidade para conquistar. Aqui diz que ninguém podia sair e ninguém podia entrar, ok? Ele tinha que entrar na cidade para conquistar aquela cidade, mas era impossível essa conquista. Então, o que aprendemos aqui como princípio é que Josué, ele teve que crer naquilo que era impossível, aquilo que era intransponível, podemos dizer, sim, nós não poderíamos entrar. Então, trazendo para nós, às vezes, ou sempre temos promessas de Deus, ou desafios na nossa vida, que são impossíveis de nós conquistarmos, são impossíveis de acontecer, não é? Então, eu olhando um pouco para trás, né, na nossa história como igreja, quando Deus nos deu a promessa, né, algumas coisas começaram a acontecer ao contrário. Nós estávamos lá na igreja, né, ali em cima do monte, né, de lá, aquele monte do outro lado, e ali Deus falou que iria fazer uma igreja aqui. Então, nós começamos a orar, fizemos um projeto, né, e estávamos junto com os holandeses, mandamos o projeto para a Holanda, eles avaliaram tudo, nós compramos o terreno, então estava tudo, tem tudo documentado ainda, né, está tudo guardado lá. Então, pegamos isso e mandamos para lá, fizemos o projeto, nós queremos comprar esse terreno aqui, tantos de metragem, queremos fazer uma igreja, tarará, mandei, né? Aí, tudo bem, esperamos, e aí nós vimos que eles concordaram de enviar o dinheiro para esse projeto, de comprar esse terreno e tudo mais. E aí, quando eles vieram aqui, houve alguns impasses e aí a gente não entrou em concordância. E eles resolveram, então, não só não dar o dinheiro para o projeto, mas também nos dispensar, né, da missão. Ou seja, agora eu tinha uma promessa de Deus, mas seria impossível para nós sem o dinheiro que eles iriam dar para nós. E também quase impossível de construir qualquer coisa aqui, porque eu não tinha nem dinheiro para me manter, podemos dizer, no começo,
né? Ou seja, eu não tinha dinheiro nem porque eu dependia do salário de lá. Agora estava desempregado, sem igreja, com um monte de, né, com a promessa de Deus, mas dinheiro mal para nós nos sustentarmos. Mas como era uma promessa, a promessa acontece. Amém? Então, nos posicionamos, o que tinha que fazer, fizemos, ficamos um tempo lá, uns meses, depois nós alugamos um lugar, e a partir desse lugar, então, começamos a fazer ali, quem quisesse, né, estar conosco, foram, e aí nós começamos, então, ali, a comunidade cristã. Assim que nós mudamos para lá, em janeiro, em fevereiro, né, nós ganhamos uma oferta para comprar esses 2 terrenos aqui, né? Alguém, né, muito amado nosso, nos deu oferta para nós comprarmos 2 terrenos. E os irmãos olharam assim, olha, Deus está fazendo, né? É de vontade de Deus mesmo. Aí nós, os irmãos, juntamos, parcelamos, né, as nossas prestações e compramos mais 3 terrenos aqui, naquela época. E a partir daí, então, nós começamos a orar e trabalhar para isso, né? Foram várias doações, várias ofertas que Deus nos deu, né? Pessoas passavam aqui na frente, e o pastor até, o Andy, achou interessante que pessoas passavam aqui na frente e falavam assim, o que estão fazendo aí? Aí eu falei, nós estamos fazendo uma igreja. Aí ele falava assim, eu sou católico, eu posso ajudar? Eu sou católico, eu posso ajudar? Eu falei, claro. Então, eu vou pagar cimento lá no material de construção, depois eles vão trazer para você. Muito obrigado. E assim foi, daqui, pessoas de São João, pessoas de São Paulo, pessoas lá de Itajaí, né? Nossa igreja, né, não ajudou com muita coisa, a comunidade cristã lá, ajudou mais com oração, com apoio, né? Mas alguns irmãos que viram aquilo que nós estávamos fazendo, começaram então a ajudar, e aí o negócio foi andando. Depois de 3 anos, nós já estávamos aqui, inauguramos aqui ali atrás, e começou, né? Já começou os cultos aqui, Deus abençoando, e hoje, né, 2016, entramos nesse lugar aqui, e estamos aqui até hoje. Tudo foi provisão de Deus, mas por causa do quê? Da promessa. Porque quando há uma promessa de Deus, e nós trabalhando para que essa promessa aconteça, vai haver circunstâncias difíceis ou quase impossíveis. Humanamente falando, nós construímos essa igreja. Aí tem pessoas que, lá em São João, pastores, amigos nossos, falam assim, lá em São João não tem uma igreja assim grande. Lá em São João, ou lá em outra cidade que eu conheço, não tem uma igreja assim. E vocês numa cidade tão pequenininha, com uma igreja tão abençoada, tão bonita e tão grande. Falei, isso é milagre. Isso é promessa de Deus. Não devemos nada para ninguém, não pagamos aluguel, né? O pastor Andy paga mais de 20 mil de aluguel por mês. Imagina lá em Florianópolis, para ter a igreja, né? Então, nós não precisamos ter essa despesa. Ou seja, porque Deus nos deu, demonstrando assim que era uma promessa e se cumpriu. Mas nada dessa promessa aconteceu por acaso. Então Deus vai abençoar, né? A gente vai ficar sentado aqui, né, esperando, né, sair tudo do céu. Não, nós trabalhamos muito duro, nós fizemos muito bazares, alguns irmãos aqui ajudaram, né, roupas que vinham. Então, de repente, o que aconteceu? Deu uma enchente lá em Itajaí, né? Aí eles ganharam um monte de roupa. Aí o pastor ligou para mim assim, nós temos tanta roupa aqui que a gente não sabe o que faz, vocês querem? Eu falei, manda. Veio muita roupa quase nova para nós. Então a gente fez bazar, vendeu e foi. Trabalho, ou seja, muita luta, né, para que isso tudo acontecesse. Os irmãos ajudando, ou seja, Deus moveu todas as coisas, né? Aqui quem construiu foi o Chiquinho, né, o sogro do nosso irmão ali, Juliano, ele com o Luiz, né, 2 homens fizeram toda essa obra aqui praticamente. Ou seja, foi uma coisa assim, olhar assim, como é que está tão rápido as coisas acontecendo, e a provisão de Deus sempre vindo, né, sempre vindo. Ou seja, Deus foi abençoando, e cada passo que nós dávamos em fé, cada passo que nós estávamos fazendo, Deus estava abençoando e fazendo aquilo que Ele tinha prometido. Então, quando é uma promessa de Deus, Deus nos dá, mas nós precisamos entender que existe um desafio. Eu não sei qual é a promessa que Deus deu para a sua vida, mas eu sei que existe um Deus que pode mudar qualquer circunstância, amém? Deus pode suprir qualquer necessidade, ou seja, se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer.
quando o povo de Israel tinha que entrar na terra prometida, essa terra estava cheia de gigantes, essa terra tinha cidades fortificadas, essa terra tinha guerreiros preparados. Como nós vamos entrar, os israelitas pensavam, como nós vamos entrar e conquistar essa terra? Ou seja, Deus tinha falado que eles teriam que conquistar, amém? Que Ele iria dar para eles, mas eles teriam que conquistar. Então, Deus falou assim, vai que eu vou dar para vocês. Muitas das guerras que o povo de Israel fez, eles nem lutaram. O próprio Deus mandando anjos e mandando provisões, fazendo coisas acontecerem, o povo mesmo se matava entre eles, os inimigos. Ou seja, porque Deus tinha dado a promessa. E quando Ele dá a promessa, Ele também sustenta aquilo que Ele falou. Amém? Ele nos capacita, mas nós precisamos saber uma coisa. Vai existir desafios, nós temos que dar alguns passos de fé e de encontro àquilo que Deus falou que ia fazer. Amém? Por isso que aí em 1 Coríntios 2, 9 e 10 diz assim, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama Deus? Amém? O que Deus está falando aqui? Nós não podemos nem imaginar, ninguém ouviu, nenhum olho viu, não podemos nem imaginar aquilo que Deus está preparando para aqueles que o amam. Então, se você ama Deus, se você quer fazer a vontade de Deus, tem uma promessa de Deus na sua vida, você não pode nem imaginar o que Deus pode fazer na sua vida, amém? E aí continua, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ou seja, Deus é um Deus que responde nossas orações. E as nossas promessas, elas se cumprem. Como Deus prometeu que viria um menino, né? E falou para Maria, Maria, você vai gerar um menino. Mas ela falou, mas como? Eu gero um menino, nem casada sou, eu sou virgem. Como é que eu vou ter uma criança? Para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37 fala isso. Nada é impossível para Deus. Então, eu não sei qual é o seu desafio, eu não sei qual é a promessa que Deus tem para a sua vida. Eu só sei uma coisa, que Deus pode fazer o impossível, aquilo que é impossível acontecer na sua vida. Você precisa crer. Então, desafie, né, as circunstâncias, ou seja, vai de encontro a essas circunstâncias que Deus vai dar e fazer o impossível. Como fez na vida de Josué, né, Jericó, a gente sabe que os muros, as muralhas de Jericó, nós cantamos até essa música, né, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Ou seja, quando Deus promete, Ele faz as muralhas caírem, sem jogar uma pedra, sem jogar uma bomba, sem acontecer nada, Ele faz cair, mas precisa ir para frente, ou seja, precisa enfrentar esse desafio, e eles foram, e essa é o segundo ponto aí, segundo princípio para nós. Então, para você tomar posse da promessa, como José fez, segundo, lute por suas promessas, amém? Lute por suas promessas. Josué 6, capítulo 6, versículo 3, diz assim, marche uma vez ao redor da cidade, marche uma vez em redor da cidade com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias. Agora, Deus falou para eles lutarem pela cidade, ou seja, lutarem, vocês têm que marchar. Essa era a ordem de Deus. Então agora, eles tinham que tomar aquela cidade. O que eles tinham que fazer? Aqui Deus falou, vocês vão ter que rodear essa cidade uma vez, 6 dias. E vocês vão marchar. E a Bíblia diz aqui que os homens estavam armados, todos armados, né? Para que arma, se eles não iam usar essas armas? Mas eles estavam armados em redor da cidade, marchando em redor da cidade. Essa era a palavra de Deus para Josué a dominar aquela cidade e conquistar aquela cidade. O que ele tinha que fazer era marchar. Essa era a palavra de Deus, né? Nesse ponto específico, nessa promessa específica, Deus estava falando, vocês precisam marchar em redor dessa cidade
durante 6 dias. Vocês não podem falar nada, fica tudo quietinho, né? Mas vocês vão marchar em redor. Aí eu fico imaginando, né, os sentinelas lá em cima do muro, né, o povo lá de Jericó olhando assim, esse povo aí está doido, né? Ficar marchando em redor, né? O que eles estão achando que vai acontecer, né? E eles ficaram lá olhando, né? Mas também ficaram um pouco intimidados, porque era muita gente, né? Marchando em redor, eles estavam sitiados lá dentro, mas uma coisa que Deus mandou fazer, às vezes parece loucura, né? Mas precisa ser feito. Se Deus mandou fazer, vai fazer. Então, né? Então, em Timóteo, capítulo 4, versículo 14 e 15, diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado, por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. O que nós vimos aqui é que Paulo falando para Timóteo. Timóteo, um rapaz jovem, um pastor jovem, né, da cidade, na igreja de Éfeso. Então, Paulo dá uma instrução para o seu filho na fé, Timóteo. Ele fala assim: você precisa né, não negligenciar aquilo que foi dado para você por Deus. Deus ungiu você para você ser, né, ter o dom, né, de ser pastor nessa cidade, nesse lugar. Embora você é jovem, embora às vezes você está enfrentando algumas dificuldades, às vezes intimidado, né, porque ele fala isso, né, não fique tímido, mas permaneça firme. E ele diz aqui: seja diligente nas coisas que eu estou instruindo para você, dedique-se de coração inteiramente, né, o coração todo em obedecer, porque assim todos verão o seu progresso. O que ele precisava, Timóteo, era assumir a sua liderança como pastor. E muitas vezes a mesma coisa Deus coloca para nós, para mim, para você. Nós temos que lutar pelas promessas que Deus nos deu. Ou seja, não adianta nós ficarmos sentados de braço cruzado esperando as coisas acontecerem. Se Deus falou que vai acontecer, Ele vai fazer, mas nós precisamos começar a dar passos de fé para que essa promessa aconteça. Nós temos que lutar para que isso aconteça, porque é o poder de Deus junto com a nossa obediência. Então, muitas vezes o que nós precisamos é ter uma atitude, e essa atitude vai partir de nós, do nosso coração. Deus me falou assim, então vamos caminhar por esse sentido, né? Deus vai fazer isso na minha vida, então eu vou caminhar para esse sentido. Deus, por exemplo, me chama como missionário, então eu preciso caminhar naquele sentido. Ou seja, se eu vou para outro país, eu preciso aprender a língua daquele país, eu preciso ter passaporte para aquele país, eu preciso estar preparado para quando Deus me enviar para lá, eu estou preparado para ser usado. Então, eu começo a dar algumas atitudes. Então, Deus quer, sei lá, tantas coisas que Deus promete para nós, mas só para vocês terem uma ideia, nós precisamos ter atitude em direção àquilo que Deus mandou fazer. Então, mesmo que pareça loucura, né? Você nunca vai conquistar Jericó. Então, vamos lá. Deus falou que ia dar, e ele então começou a marchar em relação àquilo que Deus mandou fazer. Então, o que fazer com as promessas recebidas? Então, pegue suas palavras proféticas e participe de uma nobre campanha com elas. Encare-as como uma operação militar, né? Formule uma estratégia. Se Deus nos deu a promessa, nós precisamos caminhar em sentido a ela. Amém? Deus falou comigo. E isso é muito importante. Quando Deus fala conosco, nós precisamos começar a dar passos, né? Quando Deus nos chamou para a obra, foi muito interessante, né? Porque aí nós tínhamos que fazer algumas coisas. E Deus me chamou, e agora? O que eu faço? Né? Manda uma carta para o seminário. Depois, vai lá pedir emprego, pedir conta do seu emprego. Vai falar com o seu pai, vai falar, né, com o pastor, vai falar com o seu pastor, vai pedir a bênção dele. Então, são passos de fé que nós precisamos dar até que nós chegássemos lá.
Então, não adianta eu ter uma promessa de Deus e ficar sentado esperando. Eu preciso lutar pela promessa que Deus me deu. Então, a palavra seria obediência. E tem uma frase: a velocidade da nossa obediência sempre determinará a taxa da nossa aceleração. Ou seja, a promessa vai acontecer a partir do momento que nós começamos a obedecer. Amém? Você vai obedecendo e Deus vai respondendo. Se eu não obedeço, não vai acontecer. Se eu não dar os passos de fé, se Josué não tivesse marchado, fala, vou marchar nada, eu vou ficar sentado aqui, né? Não ia acontecer nada. Mas eles foram marchar, amém? Obediência. Então, comece então a obedecer. Terceiro e último, para que você tomar posse da sua promessa com Josué, adore sem cessar. Esse é o terceiro princípio. Adore sem cessar. Josué 6:20 diz assim: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Aleluia. Então, o que nós vimos aqui? Que o povo, então, ao som da trombeta e fortes gritos, né, soaram trombetas e o muro caiu. Podemos dizer aqui que eles adoraram a Deus, né, dizendo, vamos adorar o Senhor. E quando nós adoramos a Deus, né, as coisas começam a acontecer. Comece a adorar independentemente das circunstâncias. Comece a cantar ao Senhor independentemente das circunstâncias. Nós vimos isso, um caso parecido com Paulo e Silas, né? Atos capítulo 16, versículo 25 e 26, diz aqui: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Nós estamos vendo aqui um caso onde que Paulo e Silas foram presos injustamente por pregar o evangelho, por fazer a vontade de Deus, e aqui agora todos açoitados, sanguentados, podiam ter muitos motivos para reclamar. Senhor, o Senhor nos chamou para pregar o evangelho, o Senhor nos mandou nessa cidade, por que nós estamos passando por isso? Eles não fizeram nada disso. Eles simplesmente começaram a adorar a Deus, amém? Quando nós estamos passando momentos difíceis, de luta, né, de desafios tremendos, e às vezes as promessas parecem estar mais longe daquilo que Deus falou para nós, nós simplesmente temos que fazer uma coisa: adorar a Deus, amém? Adorá-lo por tudo que Ele é, exaltá-lo por tudo que Ele é, porque há poder na adoração. É o contrário de murmuração, de reclamar. Foi o que fez o povo de Israel cair, né, no deserto, ficar no deserto. Seus pais não entraram, aqueles que saíram do Egito ficaram no deserto, porque eles começaram a reclamar: Deus, por que nos trouxesse para esse lugar, para morrer no Egito, né, para morrer nesse deserto? Lá no Egito era muito melhor. E quando eles começaram a fazer isso, eles estavam, ou seja, reclamando de Deus e não adorando, muito contrário. Então Deus nos chama a nos posicionarmos com Ele em adoração. Quando as promessas de Deus parecem que não estão acontecendo, as situações começam a ficar difíceis, nós precisamos adorar. Essa é a palavra de Deus para nós. Foi o que aconteceu com Abraão, por exemplo. A Bíblia diz que Abraão começou a adorar a Deus, dava glória a Deus. E ele esperou 25 anos para ter a promessa, que era o filho dele, primeiro filho, né? 25 anos. Ou seja, ele aprendeu que ele devia sempre adorar a Deus. E quando nós adoramos a Deus, as coisas começam a mudar. Porque a nossa promessa não é uma coisa natural, é uma coisa sobrenatural, amém? As coisas naturais vão aparecer, mas tudo começa no mundo sobrenatural, nos céus, ou seja, dos céus desce para a terra.
A provisão de Deus vem para nós, o poder da graça de Deus vem do céu para nós, para que a gente possa fazer a vontade dele. Se nós temos promessa de alcançar pessoas para Jesus, ganharmos toda essa cidade para Jesus, nós ficarmos sentados esperando as pessoas vir até a igreja, não vai acontecer nada. Nós precisamos dar alguns passos de fé, mas isso começa no céu. Nós temos que clamar a Deus, nós temos que pedir a Deus, nós temos que, Deus, Tu tens dado a promessa, então, nos dê provisão, nos dê força, nos dê graça, nos dê poder, que as pessoas possam se converter, porque a conversão não é uma obra do homem, a conversão nos nossos corações é do Espírito Santo, é Ele que convence as pessoas, é Ele que muda as pessoas, é Ele que abre portas, circunstâncias mudam, tudo porque, né, Deus começa a intervir na nossa vida, mas nós precisamos orar. Então, nessa semana, por exemplo, nós estamos enfrentando um desafio muito grande como igreja, né, porque a gente sabe que existe somente um Deus verdadeiro, e a Bíblia nos fala muito bem claro na sua palavra que nós não podemos adorar dois senhores, ou seja, nós temos que adorar a Deus, ou se não aos outros deuses, e quando nós aprendemos na nossa antiga religião, né, que os 10 mandamentos, o segundo mandamento, não adorarás imagem de escultura, não se prostrarás diante dela, não cultuarás ela, não servirás a ela. E nós estamos vendo na nossa cidade, que muitas pessoas, né, claro que a maioria são comerciantes, estão atrás de dinheiro, mas tem muitas pessoas que vêm adorar, né, um Deus que não é Deus, né, uma mulher que não é Maria, não tem nada a ver, Maria não pode ser adorada, porque a Bíblia diz, só podemos adorar a Deus, mais ninguém. Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Então começa nesses dias a cultuar um Deus que não é Deus, que é um demônio. E por causa disso, nós enfrentamos uma luta, uma guerra muito grande, porque quando o diabo é adorado, ele recebe força, ele tem força. E nós precisamos, como cristãos, ter discernimento, de saber que isso é o mundo espiritual, e que a guerra começa a acontecer, né? Começa a acontecer lutas na nossa vida, pessoas se desviam, pessoas caem, pessoas ficam fracas na fé, né? Pessoas que estão aqui, e aí vão lá, né, usufruir de todas as coisas, né, que aquela festa dá, ganhar um dinheiro amaldiçoado, né? Às vezes, tinha irmãos, às vezes, que, né, ia vender coisas lá para ganhar um dinheirinho, ficava mais endividado ainda, e desviava, e família, os filhos, traziam uma maldição muito grande, porque eles não estão adorando a Deus, eles estão adorando outro Deus, que não é o Deus verdadeiro. Se não é o Deus verdadeiro, é quem? Satanás e os seus demônios. Então, nós precisamos nos posicionar. Então, é uma coisa nossa. É como o pastor pregou aqui domingo, né? Então, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, que ele falou tudo diferente, quando esses homens ali, né, Ananias, Misael e Azarias, né, que é o nome hebraico deles, quando esses homens estavam ali, não se dobrarem diante da estátua de Nabucodonosor, eles sofreram penalidades, mas Deus estava com eles e livrou eles da fornalha. Ou seja, foi um posicionamento de fé. Ou seja, eu creio em Deus, por isso não me dobrarei diante dele, embora que ele me custe a vida. Não custa só alguns reais, mas me custa a vida. Nunca me dobrarei diante de outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Ou seja, nós precisamos nos posicionar. Mas muitos cristãos, infelizmente, começam a brincar com essas coisas. E aí, quando você brinca com Satanás, ele só tem 3 coisas, né? Esse é o intuito dele, é enganador. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não vai te dar nada bom. E tudo que ele te dá, que parecer bom, é armadilha, é engano e é mentira. Então, se temos uma promessa de Deus, nós, como filhos de Deus, precisamos nos posicionar. Amém? Estão entendendo? É difícil? Não. É um desafio grande, mas com Deus tudo é possível. E quando nós nos posicionamos em direção a Deus, as coisas acontecem. Então aqui, Jesus diz, não adorarás outro Deus, não se prostrarás diante de outro Deus, porque esse Deus, ele só vai te enganar e vai te destruir. Ele vai te levar para bem longe, porque o pecado nos separa de Deus. Então, Deus tem promessa para nós, mas nós precisamos adorá-lo sem cessar. Amém?
adorar sem cessar, embora as lutas, né? Embora parece que as promessas não sejam alcançadas, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, isso que nós precisamos fazer em adoração, para que a promessa de Deus aconteça. A Bíblia diz aqui, interessante, que quando eles começaram a soar as trombetas, quando o povo começou a gritar, no som das trombetas e o forte grito, a Bíblia diz que o muro caiu. E eu fico imaginando, né? Não sei se você já parou para imaginar, uma forte muralha de pedra, né? Construída com 10 metros de altitude, 4 metros de largura, tudo aquilo caiu por terra. E quando caiu por terra, o que aconteceu? Né? O povo, os inimigos ficaram sem proteção. A proteção deles se foi. Eles entraram e conquistaram a terra, a cidade, e Deus deu vitória ao povo de Israel, porque eles foram obedientes, porque eles adoraram a Deus, porque eles obedeceram a Deus, porque eles se posicionaram diante da promessa que eles tinham. E Deus sempre tem nos chamado a nos posicionar com aquilo que Ele tem nos dado, amém? Ele deu uma promessa para você. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado na sua vida, mas você precisa se posicionar como filho amado, amém? Você precisa andar em obediência, você precisa ir de encontro às circunstâncias e não retroceder, porque muitas vezes começa a acontecer coisas na nossa vida e nós começamos a voltar. Não, está difícil, essa promessa não é para mim, quem sabe seja para o outro, e nós começamos então a fraquejar e voltar atrás. Mas você precisa lutar pelo aquilo que Deus prometeu para você, e isso é muito importante. E então, terminando aqui, eu quero desafiar vocês nesses dias agora, né? Nós temos 24 horas de oração. Você não precisa orar 24 horas, meia hora, 1 hora, mas a gente precisa orar, amém? E lá pelas 3 horas da madrugada nós vamos sair aqui e vamos, né, orar pela nossa cidade, lá fora. Nós vamos caminhar aqui nessa cidade, vamos orar para aqueles pontos ali onde que tem idolatria, toda aquela coisa, e nós vamos começar a amarrar e quebrar todo demônio, todo principado, porque as coisas começam a acontecer nos céus para depois chegar na terra. Você lembra de Daniel? Ele estava orando 21 dias, e aí a resposta, desde o primeiro dia que ele começou a orar, a resposta tinha vindo, mas no mundo espiritual, né, demônios, né, os anjos ali do mal, impediram que o anjo de Deus chegasse, e travou uma grande guerra no mundo espiritual. Então, até que Daniel, né, 21 dias, a resposta chegou depois, mas porque ele permaneceu em oração, ele entrou em batalha espiritual, podemos dizer assim. Então, é muito importante nós entendermos isso. Nós queremos a nossa cidade para Jesus. Quando eu falo de cidade, não é as casas, não é o terreno, né? Nós estamos falando de nossa família, nossos parentes, nossos amigos, jovens, né, filhos que estão às vezes nas drogas, filhos às vezes que estão com problema no casamento, pais que estão com problemas, ou seja, todas as pessoas que precisam de salvação, elas são nossos parentes. Então, quando a gente fala ganhar a cidade para Jesus, é ganhar seus parentes, né? Os meus estão bem um pouco mais longe, mas também, né, estão envolvidos nisso. Porém, nós precisamos guerrear, nós precisamos nos posicionar. Então, quando a gente está falando, eu orei, Deus ouviu, né? Nós nos posicionamos. Então, nós podemos começar com oração. Vamos fazer outras as coisas também. Vamos evangelizar, vamos convidar as pessoas, vamos falar de Jesus para elas, né? Vamos demonstrar através da nossa atitude, através da nossa obra, através da nossa vida, nosso testemunho, né, para essas pessoas, nos posicionando. Mas tudo começa com oração, amém? Tudo começa em dobrar o joelho, tudo começa em que nós estamos fazendo essa campanha, segundo dia já, orando e buscando o Senhor. Então, nós precisamos nos posicionar para que aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida aconteça, amém? Nós temos promessa de Deus que iremos, né, ganhar muitas pessoas dessa cidade, até mesmo a cidade toda para Jesus. Mas isso não vai acontecer assim, por acaso. O diabo não vai querer perder essas pessoas, não quer que sua família se converta, seu filho, ou seus pais, ou seus parentes, seus amigos, e não vai acontecer à toa. Nós precisamos nos posicionar, e nós já temos visto muita mudança já na nossa cidade, com a nossa campanha, né, de 24 horas de oração, mas muitas vezes a gente cai na rotina. Não, todo ano tem isso, não, todo ano, né?
e assim a gente vai deixando para lá, vai se acostumando, vai achando que assim, é coisa da cabeça do pastor. São 29 anos orando esse ano. 29, 28, né? 28 anos orando direto, todo ano. Todo ano tem oração aqui, né? Nesse tempo que a gente sabe. E se você é espiritual, você sabe que o negócio é feio, né? Parece só algumas barraquinhas, um povinho fazendo alguma coisa, mas existe um mundo espiritual, né, onde a potestade desse lugar, ela toma e é entronizada com mais poder. Você sabe muito bem que depois que passa toda essa festa, o povo fica mais pobre. Vem doenças para a nossa cidade, né? O dinheiro vai embora. Trabalhou quase o ano inteiro lá no café ou em outras coisas, toda a economia que fez, gasta tudo aí, vai tudo embora. As contas ficam para trás, né? O dinheiro vai embora, a economia vai embora da cidade, as coisas, né? Falando de coisas materiais, né? Doenças vêm, porque muitas pessoas doentes vêm pedir, né, a bênção, a cura, e fica na nossa cidade, esse monte de coisa, muita prostituição, né? Tem pessoas que vão embora daqui, vai junto com o barraqueiro embora, ou seja, prostituição acontece, filhos nascem aí por causa dessa, né, de toda essa coisa, pessoas se embriagam, famílias são destruídas, ou seja, só coisa ruim, matar, roubar e destruir, né? Aí a gente acha que é bonitinho, né? Tem umas promoções lá embaixo, a gente vai trazer aquele trem para casa, e a gente acabou de fazer uma campanha, né, de trazer as coisas consagradas ao diabo e dar um fim naquilo, que são pontos de apoio. Aí você vai lá, compra os trem, traz para casa, bota lá, é muito bom, bonitinho, aí depois, né, traz de novo para a gente queimar ou quebrar, ou sei lá, fazer qualquer coisa, porque são coisas amaldiçoadas. Nós precisamos nos posicionar. Ou nós começamos a praticar aquilo que nós estamos aprendendo, ou você está perdendo seu tempo aqui. Você vai ficar patinando a vida inteira e nunca vai crescer, e nunca vai haver a promessa de Deus na sua vida, e nunca vai acontecer nada, porque nós, muitas vezes, não nos posicionamos diante daquilo que Deus fala para nós. Amém? Então, isso é muito importante. Só para terminar, eu queria deixar um versículo para você meditar em casa. Não está aí não, 1 Coríntios capítulo 10, eu vou tentar achar nessa Bíblia nova aqui, vamos ver, versículo, isso mesmo, 1 Coríntios capítulo 10, eu quero ler, a partir do versículo 9, também vai falar do povo de Israel aí, que são exemplos de idolatria. É isso mesmo. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes. E não se queixamos como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência. Amém? Foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Próximo. Assim, aquele que considera estar em pé, cuide para que não caia. Continua. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, leia. Amém? A idolatria está ali. Eu vou vazar fora. Continua. Estou falando a pessoas sensatas, ok? Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. O cálice da bênção que abençoamos, que vai ser a Santa Ceia domingo que vem, né? Não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ok? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participam
de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não estão em comunhão com o altar, né? Aqui nós vemos a Jesus, estamos em comunhão com Jesus. Quem vai lá comer do pão, está em comunhão com o altar. Portanto, o que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não, o ídolo não é nada. Não, ele responde. Eu quero dizer que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos a quem? Aos demônios, e não a Deus. Por isso, não desejo que vocês tenham comunhão com os demônios. Continua. Vocês não podem beber do cálice do Senhor no domingo, né? E do cálice dos demônios também. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? E a gente fala assim, não tem problema não. Né? Como é que é aquela frase? Isso não tem nada a ver? Nada a ver não. Não tem nada a ver não. Isso aí é bobeira do pastor. Acabei de ler o versículo. Você escolhe. Quer provocar o ciúme do Senhor? Vai lá. Depois, né, sofre as consequências. Amém? Então, é a palavra do Senhor para nós. Nós precisamos nos posicionar. Não estou proibindo, né, mas estou alertando. Agora, nós temos coisas aqui importantes para fazer nesses dias. E eu quero convocá-los, né, e pedir-lhes, vamos orar juntos. Amém? Vamos entrar na batalha, vamos orar pela nossa cidade, pelos nossos familiares, vamos nos prostrar diante de Deus, vamos guerrear no mundo espiritual, né, e que Deus vai fazer uma obra tremenda na nossa cidade. Nós oramos para que muitas e muitas pessoas sejam ganhas para Jesus. Essa é a nossa visão, ganhar todas as pessoas para Jesus. E isso inclui a minha família, a sua família, a nossa cidade. Vamos colocar em pé, vamos orar? Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Sabemos que Tu és um Deus poderoso, um Deus de graça, um Deus que tem prazer na vida dos Seus filhos. Mas muitas vezes, Senhor, a resposta, Senhor, para as promessas, Deus, parte dos nossos corações. Tem que haver, Senhor, uma disposição, ó Deus, de enfrentar as circunstâncias, de enfrentar os desafios. Nós estamos nessa campanha aqui, Pai. Ó Deus, temos pedidos ao Senhor. O Senhor tem promessa de abençoar a nossa vida, tem promessa de abençoar nossa família, nossa cidade, a nossa igreja, ó Deus, mas nós temos que posicionarmos como filhos amados, ó Deus, em adoração ao Senhor, lutando pelas promessas, para que elas se cumpram, Deus, na nossa vida. Ó Deus, temos promessas de cura, de restauração, de chamado, Senhor, missionário, temos promessas, Senhor, de proteção do Senhor, de salvação, mas em nome de Jesus, nós sabemos que essas promessas só serão alcançadas, Senhor, quando nós nos posicionarmos como filhos amados do Senhor. E nessa noite aqui, Senhor, na Tua presença, nós queremos Te pedir, Senhor, que cada um de nós possa ter essa mesma disposição que teve Josué em obedecer ao Senhor. Quando chegou no final da sua vida, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem escolher quem vocês quiserem, mas eu vou me posicionar, eu vou continuar, porque todas as promessas que o Senhor fez, nenhuma delas deixou de se cumprir. Ele falou isso e nós vimos isso na nossa vida também, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, Tu não és um Deus que mente, Tu não és um homem que mente, Senhor. Tu és um Deus verdadeiro, Tu és a verdade, Senhor. E todas as promessas do Senhor têm o sim e o amém. E nós cremos, Senhor, promessas de restauração de família, de cura, ó Deus, de bênção, Senhor, para nossas vidas, em todas as áreas, de libertação, de transformação, de salvação da nossa cidade, e nós, Pai, nos posicionamos diante do Senhor. Não queremos ficar com os braços cruzados, mas nos entrarmos, Senhor, e marcharmos, ó Deus, e adorarmos o Senhor, e clamarmos ao Senhor, porque sabemos que vai se cumprir, Senhor,
ó Deus, quando nós nos posicionarmos ainda com mais afinco, Senhor, em obediência à Tua palavra. Nós oramos nessa noite, Pai, por vidas aqui que estão passando por dificuldades, circunstâncias difíceis, mas nós sabemos que não existe nada que o Senhor não possa fazer, e todas as promessas do Senhor, e todas as nossas orações, quando viemos aqui na frente, Senhor, nós apresentamos ao Senhor e sabemos que Tu podes fazer, mas existe também o nosso lado, Senhor, existe a nossa atitude, Senhor. Então é isso que nós oramos, que cada um aqui, Pai, possa se posicionar em obediência à Tua voz, à Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, para que possam receber a promessa, como caiu os muros de Jericó, e ela foi tomada, Senhor, e o povo conquistou aquela cidade, assim também podemos conquistar, Senhor, as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor para a nossa vida, ó Deus, assim será, porque Tu és um Deus que ouve a nossa oração,